A maior inflação da história da moeda única europeia está ocorrendo neste exato momento e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. Bom, conforme a notícia foi divulgada recentemente, a inflação na zona do euro, que é a maior da história da moeda única deles, então é uma inflação que várias gerações de europeus nunca viram, então é algo bem preocupante. Vamos dar uma olhadinha então nesse slide que apresenta a notícia em questão, dizendo que a inflação na zona do euro atinge nova máxima recorde em janeiro. Então, o índice, que considera ali 19 países dessa zona, acelerou 5,1%, ou seja, foi bem acima do que as expectativas, e foi a maior da história desta moeda. Então, aqui a gente tem um infográfico bem bacana, mostrando ali o gráfico do índice de inflação deles. Então, aquele gráfico ali no canto inferior direito da tela de vocês, a gente consegue perceber que é o maior desde que se tem aquele registro ali. E também tem a divisão por país. Então a gente tem alguns que estão numa situação melhor, como a França ali, 3,4%. Outros países que estão com a inflação um pouco mais acelerada, como a Alemanha e a Espanha. Ali a gente tem a menor da região, que é em Malta, 2,6%. Na zona do euro, de forma geral, está cerca de 5%. E o maior até então foi a Estônia. E o que é legal da gente pegar e observar? Nesse gráfico também, ele apresenta a divisão por setores que estão mais inflacionados do que outros. Então vamos dar uma olhadinha, está mais na parte de cima do gráfico que vocês estão enxergando. O que mais foi impactado? A parte de residência, energia elétrica, gás, etc. ali, 9,7% e transporte. Então, por que isso foi tão relevante? Muito pela questão da crise energética que a Europa está passando. Nós temos um vídeo no canal sobre isso, intitulado A Europa está nas mãos da Rússia, entre aspas, né? Porque a Europa está tentando fazer uma transição para energias de fontes mais limpas, né? Fontes renováveis. Entretanto, essa transição está se mostrando um pouco complicada. Os investimentos em fontes normais de energia que eles vinham fazendo anteriormente pararam de ser feitos, né, esses investimentos, e acabou tendo uma escassez da geração de energia lá na Europa. E muito da energia da Europa vem da Gazprom, que é uma estatal da Rússia. Então fica bem complicado, né? Muitas vezes energia eólica, solar dependem de fatores climáticos, né? Então não é garantido que vai ter essa energia. E quando falta energia, é necessário recorrer a fontes sujas, né? Fontes não renováveis de energia, e quem fornece é justamente a Gazprom da Rússia. Então essa escassez de energia a gente tem que sempre lembrar. Quando algo está mais escasso, ou seja, algo está faltando, tem pouca oferta de um determinado bem, a tendência é que o preço dele suba. E é isso que está acontecendo com a energia. E se o preço da energia sobe, vocês concordam que toda a indústria usa energia. Então, se todas as indústrias vão ter um custo a mais com a energia com um preço acima, vocês concordam que elas vão ter um custo de produção maior? Tendo custo de produção maior, para elas manterem suas margens de lucro, elas vão ter que repassar esse custo adicional, agora que a energia está mais cara, para o consumidor final, que também vai ter custos maiores na sua casa para o uso de energia. O inverno é muito rigoroso na Europa, então isso é algo que pode vir a ser preocupante. E nós temos outro fator que também é bem limitante dessa questão, ou seja, que tende a criar uma pressão inflacionária ainda maior, que seria o quê? A parte de transporte. Porque em transporte a gente tem que lembrar do petróleo. O preço do petróleo está numa alta muito forte e isso obviamente impacta a Europa. Então os motivos pelos quais a Europa está tendo inflação são um pouco diferentes dos Estados Unidos, apesar de terem algumas coisas em comum. Então aqui também um outro gráficozinho bem bacana mostrando a relevância de cada setor que teve a maior inflação. Ali no caso o de energia, alimentação está um laranja um pouco mais forte, e várias outras coisas, serviços e tal. Mas enfim, a energia foi o que realmente mais impactou no índice de inflação deles, que está muito elevado. Mas, claro que também tem outros fatores, como por exemplo a impressão de dinheiro. Então, sempre que o governo ele emite mais dinheiro do que está ocorrendo de produção na economia, vai ocorrer uma tendência de inflação, porque se tem mais dinheiro de circulação na economia para a mesma quantidade de bens e serviços, cada bem e serviço vai ter um preço mais elevado, que é justamente o conceito mais comum de inflação, aumento geral no nível de preços. Se o dinheiro vale menos porque o governo está imprimindo mais dinheiro, você vai precisar de uma quantidade maior daquela moeda para comprar as mesmas coisas que antes. Perda do poder de compra da moeda, que acontece quando ocorre o aumento geral de preços. Então, como vocês podem ver o gráfico do M2, que é um agregado monetário que tenta medir a quantidade de dinheiro na economia,
ali da zona do euro, o que a gente pode observar? Ele cresceu muito, claro, no momento de pandemia, porque o governo queria estimular a economia, injetando dinheiro nela para que as pessoas tivessem mais dinheiro para estar consumindo, comprando as coisas, para não desacelerar tanto a economia nos períodos de lockdown, onde, claro, teve um fluxo menor de circulação de pessoas, o consumo caiu. Então, para reincentivar o consumo, o governo imprimiu bastante dinheiro. É claro que a base monetária e o M2, a quantidade de dinheiro de circulação na economia, aumentaram muito, como se pode ver no gráfico ali no ano de 2020. Mas agora já deu uma baixadinha. E é claro, não foi no nível dos Estados Unidos. Então, claro que não é a mesma coisa, né? Os Estados Unidos imprimiu uma quantidade de dinheiro absurda durante esse período da pandemia. A Europa também, obviamente, aumentou a quantidade de dinheiro de circulação, porém não tanto. Então, os motivos que fizeram ter essa inflação recente na Europa não são somente o aumento do M2, da quantidade de dinheiro de circulação, mas também essas questões do preço do petróleo e da matriz energética que a Europa está tentando mudar para mais limpa, mas está ocorrendo uma escassez justamente devido a isso. Bom, voltando aqui, esse é o gráfico do M2, a gente vê que não subiu tanto quanto o americano, por exemplo. E aqui é onde começa a ficar um pouco preocupante, que é o balanço do Banco Central da Europa. A gente pode ver que ele cresceu muito, isso desde 2014, mas ali, 2019, 2020 e 2021, cresceu absurdamente. O que é esse balanço do Banco Europeu? Significa que o Banco Central da Europa está comprando mais títulos e adquirindo seu balanço está aumentando. E com isso, quando o governo ele compra títulos de bancos, ele está dando dinheiro para esses bancos, em troca ele está recebendo esses títulos. Ou seja, quando esse balanço do Banco Central Europeu, no caso, aumentou, qual foi o motivo disso ocorrer? Porque ele está dando liquidez para o sistema bancário em troca de receber esses títulos. Ou seja, ele está colocando dinheiro de circulação na economia, basicamente, né? Então, claro, depois os bancos teriam que repassar esse dinheiro, enfim, mas ele está colocando mais dinheiro, injetando liquidez no sistema bancário. Isso tende a causar também uma desvalorização da moeda, tende a causar um aumento geral de preços, que é justamente a inflação. Mas por que o Banco Central Europeu está fazendo isso? Bom, aqui a gente tem que dar uma analisada também, que na linha amarela é a taxa de juros, a taxa básica de juros deles. E o que acontece? Ela está em níveis muito baixos, está em níveis baixíssimos. E por que isso acontece? Bom, se o Banco Central Europeu não comprar esses títulos que ele vem comprando e aumentando subsequentemente seu balanço de forma bem expressiva, o que vai acontecer? A gente tem que lembrar que a zona do euro ela tem uma união monetária, ou seja, os países, a Grécia, a Itália, a Alemanha, a França, todos os países da União Europeia, menos a Inglaterra, né, usam a moeda, o euro. Então tem uma união monetária, a união da moeda, o euro. Só que não tem uma união fiscal. O que é a parte fiscal? É quando cada governo arrecada, quanto que eles gastam, onde que eles gastam. Isso é o fiscal. É a arrecadação e despesas de cada governo. Então nós temos governos que são mais endividados, como a Grécia e Itália, e outros que são menos endividados, como a Alemanha, por exemplo. Só que eles têm essa união monetária. Então é claro que os títulos públicos que a Alemanha emite são mais seguros do que o que a Grécia emite ou que a Itália emite, porque a Alemanha é um melhor pagador, ela tem menos dívidas e paga sempre em dia. Então o que acontece? O mercado começa a precificar níveis diferentes de taxa de juros nesses títulos públicos. E como que o Banco Central Europeu faz para controlar esses juros dos países mais endividados? Isso mesmo, o Banco Central Europeu ele compra títulos públicos destes governos mais endividados, porque senão ia ter menos pessoas querendo comprar esse título e o rendimento deles tenderia a aumentar. Então, o que o Banco Central faz? Ele compra esses títulos para reduzir esses juros e ficar mais ou menos igual os países da zona do euro. Isso é muito preocupante, uma intervenção do governo na relação entre risco e retorno de precificação do mercado. Mas, enfim, por que a gente diz que existem países mais endividados do que outros na zona do euro? A Itália tem uma dívida sobre o PIB de mais de 150%. Já a Grécia tem uma dívida sobre PIB de cerca de 200%. E a Alemanha, em contrapartida, tem uma dívida PIB abaixo dos 80% dessa relação. Então, é claro que a Alemanha tem um risco menor do que a Grécia e do que a Itália. Mas o que o governo, então, tem que fazer, e até é por isso que nesse gráfico a gente consegue perceber que o balanço do Banco Central Europeu aumentou muito, é porque o Banco Central Europeu tem que comprar títulos públicos, principalmente esses países mais endividados, para mudar a precificação deles e deixar todos pagando esse mesmo yield, né? Esse mesmo juros. Então, o que acontece? Isso é uma intervenção que o governo faz
que vem do quê? Dessa ideia de união monetária, mas sem uma união fiscal. Então, cada país faz um gasto de um jeito, só que na questão da moeda eles usam a mesma moeda. Então, isso é um complicador. E é claro que de forma indireta, as pessoas na Alemanha que estão tendo essa inflação mais elevada acabam pagando, né, de certa forma, indiretamente, esse financiamento dos países mais endividados, como Grécia e Itália. Por quê? Porque essa inflação poderia não estar ocorrendo na Alemanha, caso o Banco Central Europeu aumentasse essa taxa de juros e controlasse essa inflação. Só que por que o Banco Central Europeu está numa sinuca de bico? Porque se ele aumentar muito essa taxa de juros, o que vai acontecer? Vai criar dificuldades na rolagem da dívida para a Grécia e para a Itália, por exemplo. Porque aumentando os juros, a gente tem que lembrar que essa taxa básica de juros serve como remuneração dos títulos públicos federais, tanto da Itália quanto da Grécia. Ou seja, o custo da dívida para esses países, caso a taxa básica de juros do Banco Central Europeu aumente, vai ficar maior e eles já estão muito endividados. Então, qualquer aumento da taxa de juros significa um custo de rolagem da dívida maior que pode quebrar esses países ou dissolver essa união monetária, o que seria terrível na visão do Banco Central Europeu e da União Europeia. Então, essa união monetária sem o fiscal cria essas distorções, onde alguns países acabam tendo uma inflação maior do que deveria ser caso eles pudessem aumentar os juros, e também o Banco Central Europeu comprando títulos públicos da Grécia e da Itália que não seriam comprados em um livre mercado. Isso cria uma distorção onde o Banco Central Europeu está basicamente possibilitando que esses países rolem a dívida por um juros mais baixos do que seria o natural de mercado. É um financiamento quase indireto dos países mais endividados. E os países que pagam em dia, como a Alemanha, acabam saindo prejudicados nesse cenário. Então é basicamente isso que acontece, isso que é o mais preocupante dessa relação, e vamos ver como é que vai ser o desfecho. Acredito que seja difícil o Banco Central Europeu aumentar de forma significativa a taxa básica de juros, justamente porque isso significaria trazer um impacto muito grande ao custo de rolagem da dívida desses países mais endividados, e além disso, aumentando essa taxa de juros também haveria uma redução dessa compra de títulos que o Banco Central Europeu faz, e havendo uma diminuição dessa compra de títulos, principalmente nos países mais endividados, que o Banco Central faz, o que ocorreria? O mercado ia começar a precificar um risco maior desses títulos públicos, ia dar um diferencial de taxa de juros muito grande, como a gente já viu acontecendo lá em 2011, 2012, onde os títulos da Grécia tinham juros muito mais altos, justamente por ter um risco maior do que os da Alemanha, por exemplo. Então acaba tendo uma diferença, um spread muito grande de diferença entre os títulos dessa união monetária. Isso é realmente muito preocupante. Mas se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, comente o que você acha sobre tudo isso, como que o Banco Central Europeu pode tentar sair dessa, né, apesar de estar basicamente encurralado, e ative o sininho de notificações para receber notificações referentes aos próximos vídeos. Eu convido vocês a conhecerem nossos cursos, os links vão estar na descrição. Temos o curso Start, onde falamos o mais básico da economia ali, a diferença entre renda fixa e renda variável, sobre investimentos no geral, BV, curso de Bolsa de Valores para iniciantes, como analisar também essa macroeconomia dentro do mercado de Bolsa de Valores, como fazer uma análise fundamentalista das ações que você esteja estudando, e nós temos o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, caso você queira se expor ao setor de imóveis de uma maneira mais fácil do que comprando diretamente imóvel, por exemplo, e mais diversificada normalmente também. Então, eu agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo.